Boa noite, queridos irmãos, Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo. Queria agradecer a todos os irmãos que vierem estar assistindo essa live em outro horário. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. Uma excelente semana aí para todos nós. Está começando desde ontem, né? Que o Todo-Poderoso possa abençoar aí a família, a casa de cada um, o trabalho, tá ok? Beleza, filha, obrigado, positivo. E hoje, irmãos, a gente vai dar continuidade aí àquele tema, né? O engano sutil da serpente. Hoje é a parte 5, tá ok? E na quarta-feira, espero que eu consiga terminar esse tema, tá ok? Com a sexta parte, para não ficar algo muito maçante também para os irmãos aí que vierem estar acompanhando os estudos, a playlist do canal. Mas antes da gente começar aí, gostaria de pedir aos irmãos para se inscreverem no canal, deixarem o seu like, compartilhar essa live, compartilhem os nossos estudos, tá ok, irmãos? É muito importante o irmão ajudar na divulgação dos estudos, não para que a gente cresça, não é esse o meu intuito, mas para que os estudos, a palavra, o evangelho chegue a mais pessoas, porque tem muita coisa interessante. Não é porque eu estou fazendo, não estou vendendo aqui o meu jabá, mas o nosso evangelho, graças ao Pai, tem ajudado a muitas pessoas. O evangelho que a gente vem falando, vem mostrando, tem ajudado, né? Abrindo os olhos aí de vários irmãos. E isso só é possível porque o Todo-Poderoso, ele nos permite, tá ok? Desde já, peço que os irmãos relevem o barulho. Aqui está um calor de 37 mais e está realmente impossível de ficar sem um ventilador aí. Então, se o irmão ouvir aí o barulho ao fundo, é do ventiladorzinho ligado aqui, tá ok? Então, desde já eu peço que você me desculpe aí. E vamos começar o vídeo. Vou compartilhar aqui a minha tela, irmão, sem mais delongas, para a gente já entrar no tema. Espero que esteja aparecendo aí para vocês na tela, tá ok? O estudo. Esse estudo aqui eu vi pela primeira vez no canal do irmão Gustavo, tá ok? Então estou deixando aqui os créditos para ele. É um irmão de batalha que tem aberto os olhos aí de muitas pessoas, está sendo muito atacado por mostrar as verdades, né? Mas é assim mesmo, paciência. Tem que deixar a coisa acontecer. O tempo vai mostrar aí aos irmãos que estão sendo enganados a verdade, tá ok? E se for da vontade do Pai, muitos se arrependerão e buscarão aí se afastar dos enganos do maligno e buscarão o evangelho de verdade, tá ok? Então, deixados os créditos, essa é a primeira parte, tá? Eu vou dividir esse estudo em pelo menos uns 2, porque tem muita coisa aqui para ser mostrada. E essa semana a gente não vai ter vídeo sábado, tendo em vista de que é final de ano, então a gente vai se reunir em família aí, não para comemorar o Natal pagão, tá ok? Que fique bem claro, mas a reunião em família, ela tem que ser colocada em prática. É uma data que as pessoas conseguem se reunir, tá ok? Colocar o papo em dia, comer uma comidinha diferente, tá ok? Então é isso. Vamos começar aqui. A origem cabalística da doutrina da semente da serpente. Muito tem se falado por vários canais, apregoado, né? O conhecimento do povo judeu, dos sábios, né? E dentro disso a gente já vem falando já em várias lives sobre a Kabbalah, sobre o Talmud, tá ok? Um dia eu espero trazer aqui um estudo um pouco melhor sobre a questão do Talmud, mostrando aí algumas nojeiras, né, que eles ensinam para os seus discípulos judeus, tá ok? E estão propagando também aqui no Brasil essa porcaria, de onde que é, que veio, como veio, enfim. Né? Mais para frente eu pretendo trazer esse estudo aqui para os irmãos, achar algo interessante. E dentro dessa doutrina existem várias ramificações, vários braços, que para você chegar nesse conhecimento, um dos aspectos que o irmão tem que ter
é o domínio total do método Pardes. Porque só assim o irmão vai conseguir extrair toda essa porcaria que eles acham que está na Bíblia. Só que isso não está. Isso está apenas nessa doutrina diabólica, onde muitas pessoas foram enganadas, e eu confesso que até eu estava acreditando nisso, tá ok? Inclusive, fiz vídeos no canal aí do estudo de Gênesis, que eu já retirei esses estudos porque os olhos foram abertos, e estarei refazendo esses estudos mais para frente ali para colocar para os irmãos, tá? Para a playlist não ficar desfalcada aí com algum vídeo. Mas muita gente foi enganado por esse canto de sereia, né? Essa ideia maligna, diabólica que muitos canais estão ensinando, dentro de várias coisas, pré-existência também, que é outra doutrina cabalística, né? Que é uma pura mentira, pura falácia, e os seus guerreiros, né, de combate, de defesa, têm se manifestado nos canais, nas lives, para atrapalhar. Mas aqui eu não dou moral, tá ok? Então, se você deixar o seu comentário, fique ciente de que não terá resposta, não perco meu tempo discutindo com descerebrados, eu já excluo logo. O ensino está aqui, o estudo está aqui, acredita quem quiser. Não sou de ficar alisando o peão, não. Tá ok? Então vamos lá. Aqui tem uma imagem, né, ilustrativa aqui, a serpente, né, Nahash e Havá, Eva. E a gente vai ver uma introdução aqui, ó. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui, irmãos, porque já tá meio escuro e tô ficando velho. Aí para ler fica meio complicado. Então vamos lá. Há um ensino que está ganhando um impulso rápido no momento. Diz que a interpretação correta do Gênesis, né, de Gênesis, revela que Satanás seduziu Eva no jardim do Éden e o produto de suas relações sexuais foi Caim. Por outro lado, Abel, né, por outro lado, foi o produto das relações de Eva com Adão. Assim, eles concluem que existem duas linhagens separadas na Terra hoje. Uma de Adão, a linhagem justa, e a outra de Satanás, a linhagem contaminada. E que os povos dessas duas linhagens estariam sempre em guerra. Então, eles apregoam que Eva, né, traiu Adão, né, teve relações íntimas com a serpente e, ao mesmo tempo, teve a relação também com Adão. Tem um canal em especial, né, que é o chefe dos outros canais aí que vem apregoando esse lixo, que é o canal Metafisicamente, tá ok? Do Samuel Benini, cabalista, né, agora declarado Samuel Benini. Que bom que ele se assumiu, né? Assim fica muito mais fácil das pessoas verem o tipo de porcaria que elas estão entrando ali para ver o conteúdo lixo do canal dele, né? Uma pessoa que eu achava muito gente boa, mas que o Todo-Poderoso não deixa nada em oculto, ele sempre vai derrubar essas máscaras pra gente. No canal dele, ele apregou que isso se deu por conta de uma fecundação heteropaternal. Tá ok, irmãos? Fecundação heteropaternal. O que significa isso? Uma mulher tendo relações com duas pessoas na mesma noite, ela pode conceber dos dois ao mesmo tempo. Então, é o que ele apregou. É claro que isso, na ciência, né, na pseudociência, já foi comprovado, já teve alguns casos, é extremamente raro isso acontecer, mas algumas ocasiões acontecem, isso é fato, tá ok? Está em domínio público, é só dar uma pesquisada aí que os irmãos vão ver. Agora, falar que isso está implícito na palavra, aí não, meu amigo. Aí você está cometendo uma heresia, você está mentindo e você está distorcendo o que o texto sagrado está ali colocando, tá ok? Então vamos lá, só para fazer essa explanação, porque aqui a gente não passa pano para ninguém também, tá ok? Então, dando nome aos bois e mostrando
por que que ele ensina isso no canal dele. Um olhar mais profundo sobre este tópico está se tornando cada vez mais importante, porque está servindo de base para muitos outros ensinamentos que se seguem. Para facilitar a referência, chamaremos esse ensinamento simplesmente de doutrina da semente da serpente. E aqui está, né? Caim, a Serpent Seed of Satan, né? Volume 5. Aqui é o livro, né? Descendo. Antes de discutirmos essa doutrina em si, vamos descobrir de onde ela vem. Para fazer isso, temos que voltar a uma citação dos escritos cabalísticos. O cabalismo é uma antiga forma de judaísmo místico, ok? Como a gente já viu nos outros estudos, é o misticismo judaico, satanismo puro. Suas primeiras raízes vêm da época do cativeiro de Israel na Babilônia. Então, quer dizer, isso aí começou lá com a Babilônia. Então, já dá para imaginar que tipo de lixo que é esse. E eles falam que isso é desde a era de Adão, ok? Que Deus deu isso para Adão e Adão passou para todos os filhos dele. Teoricamente, é baseado no Antigo Testamento e, no entanto, enquanto o judaísmo entendia o texto em seu significado de valor nominal, os cabalistas buscavam o seu significado místico. Isso eles derivaram através de métodos ocultos de interpretação que aprenderam dos babilônios. Então, eles aprenderam isso daqueles demônios, né, dos babilônios, e ensinaram ali para o povo todo. Lembrando, irmãos, que a questão da Kabbalah, ela tem o Talmud, tá ok? Mas a Kabbalah, eles dizem que é a Torá oral. Eles ensinam que existem duas Torás. E dentro de uma Torá, né, no caso a Torá oral, tem aí a Kabbalah, o Talmud, o Zohar, o Midrash, a Gemara, a Gematra, enfim, toda essa porcaria, todo esse misticismo judaico, tá ok? E as pessoas não conseguem entender que não é todo o povo judeu que é ruim. Porém, os que estão hoje no comando lá de Israel, que aquele estado é um estado sionista, não tem nada a ver com a Israel bíblica, a espiritual, tá ok? Eles vivem isso. E muitos estão defendendo, estão indo para as ruas, brigando, porque eles adoram pessoas, né? O brasileiro tem o péssimo hábito de ser preguiçoso na questão de buscar o conhecimento. Ele quer tudo mastigado por outra pessoa. E é por isso que aqui a gente não faz o estudo 100% completo. A gente está aqui para incentivar os irmãos a buscarem esse conhecimento, tá ok? Por conta própria. A gente não vai dar de mão beijada também, não. A gente vai dar o caminho e vai mostrar os aspectos mais difíceis para entender, tá ok? Então vamos continuar aqui. O objetivo deles era decifrar a doutrina oculta embutida no texto. Então, olha só, a doutrina oculta. Ora, Deus, né, Yahweh Tsevaot, ele não trabalha as escondidas no oculto, muito pelo contrário. Tanto ele quanto o Messias, ele vem trazer à luz as obras das trevas. Então já começa errado aqui. E intencionalmente obscurecidas para aqueles que fizeram uma leitura literal dele. Ok? Somente um iluminado poderia decodificar esse conhecimento secreto. Olha só, um iluminado. Então, quer dizer, alguém que passou por uma transformação da parte deles, e aí você tem que ter a cabala no jeito, o método Pardes, enfim, a gemátria. Você tem que estar afiado nesse conhecimento secreto para você decodificar. E você sempre percebe que canais que falam de cabala, esses ensinos de nova era, porque o canal do Samuel Benini é sim um canal de nova era, tá ok? Fica bem nítido isso. Ele fala sempre decodificar, né?
o conhecimento oculto, secreto, as chaves de entendimento. Olha, irmãos, não precisa de nada disso para você compreender o texto sagrado. O que você precisa é largar a mão de ser preguiçoso, pegar a sua Bíblia, ler e pedir direcionamento ao Todo-Poderoso, tá ok? E discernimento ao Espírito Santo. Você não precisa de nada disso, tá ok? O conhecimento secreto. Assim, aqueles de interpretação literal inferior eram vistos como simples, tolos e indignos de iluminação. Então, quer dizer, os goim, né, os não-judeus, os estrangeiros, para eles não são dignos, eles são tolos, tá ok? Ao longo dos séculos, o cabalismo se transformou em muitas formas e hoje sustenta muitas das áreas místicas e sombrias. Então vamos olhar para uma interpretação cabalística dos eventos do Éden. Então, agora a gente vai começar realmente a pegar, né, o que é o ensino deles, aí, a visão deles para as passagens. Outros dizem que foi a própria serpente que seduziu Eva, pois depois que viu Adão e Eva acasalando, a serpente concebeu uma paixão por ela. Então, quer dizer, ele ficou ali safadinho. E ele até imaginou matar Adão e se casar com Eva. Olha só que coisa ridícula. E então ele veio a Eva quando ela estava sozinha e a possuiu. Então, quer dizer, ela foi estuprada. Como assim, cara? E a infundiu com luxúria. Então, quer dizer, ele já estava dominando ela. E foi assim que a serpente gerou Caim, que mais tarde mataria seu próprio irmão. E foi assim que Eva foi infectada com a sua impureza. Ora, Caim matou Abel porque ele já vinha com a maldade que veio pela própria mãe. Ele herdou isso, aquela ideologia maligna, aquela coisa ruim. A gente pode perceber, irmãos, que não é todo mundo que é bom. A pessoa cresce, ela se transforma. Isso é índole. É o seu próprio rumo que você toma. Não quer dizer que a pessoa nasceu descendente do demônio, por isso que é ruim, não. O Todo-Poderoso, ele não dá a vida a demônios, tá ok? A pessoas más, não existe. Todo mundo que nasce, ele tem a mesma chance de ser bom e mal. Mas a tua decisão, o teu rumo que você decidir tomar, vai mostrar que tipo de pessoa você vai ser, entendeu? Não quer dizer que você nasceu de um demônio. Que mais tarde mataria seu próprio irmão. E foi assim que Eva foi infectada com a sua impureza. Como resultado, todo Israel ficou impuro, desde aquele momento até a Torá ser dada no Monte Sinai. Só então a impureza de Israel cessou. Quando Caim nasceu, Adão soube imediatamente que não era de sua semente, pois não era sua semelhança, nem a sua imagem. Em vez disso, a aparência de Caim era a de um ser celestial. E quando Eva viu que sua aparência não era deste mundo, ela disse: ganhei um filho varão com a ajuda de Yahweh, né, ou Yahvé. Gênesis 4:1. Não foi até o nascimento de Sete que Adão teve um filho, que era a sua imagem e semelhança. De Sete surgiram todas as gerações dos justos, enquanto todas as gerações que descenderam da semente de Caim são perversas até o dia de hoje. Ora, o Criador viu que Abel morreu. O Todo-Poderoso deu a ele Sete. E Caim, ele já tinha mostrado qual era o espírito dele, para que ele estava ali, né? Já mostrou que ele tinha essa índole má. É óbvio que o Todo-Poderoso ia colocar uma linhagem, irmãos, que fosse boa. Uma linhagem de uma pessoa que seria boa, reta nos caminhos dele, porque tinha que vir quem? O Messias. Esse sempre foi o plano. Está ali em Gênesis, embutido.
O fim está no início. Então, como que teria que nascer outro tipo de ser se não fosse alguém semelhante à imagem de Adão, que era um homem justo e reto? Ele pecou, ele errou, vacilou. Todos nós fazemos isso diariamente. Mas é claro, isso é nítido. Para ter o Messias aqui na Terra, irmãos, teria que ter uma linhagem pura. E é justamente por isso que veio o 7, a imagem e semelhança de seu pai, que era um homem justo e bom. Tá ok? Ele só teve uma falha. É simples assim, não tem nada de, nossa, é porque o outro era filho de um anjo, de um demônio, e esse não era. Não, não tem nada a ver, irmãos. As pessoas veem o que elas querem ver, tá ok? Colocam coisas aonde não tem. As semelhanças entre os relatos cabalísticos e da semente da serpente do Éden são extremamente fortes. Na verdade, todos os elementos essenciais são exatamente os mesmos. No entanto, se você compará-los a uma interpretação mais literal, realizada pelos campos judaico e cristão, encontrará grandes diferenças em todos os pontos do relato acima. Fica claro, então, que a doutrina da semente da serpente é de origem cabalística, mas também encontramos em outros lugares. Por exemplo, nos escritos gnósticos. Lembrando, irmãos, que a cabala ela é uma gnose, tá ok? Que fique muito claro isso. Eu acho, na minha opinião, que é a gnose mais perigosa, é a mais procurada, tá ok? Digamos assim. Deixa eu só tomar um gole d'água, irmãos. A sede já bateu aqui. Só um minutinho. Beleza, filha, apareceu, né? Tá show de bola, então. Muito obrigado. Enquanto os cabalistas praticavam o judaísmo místico, os gnósticos praticavam o cristianismo místico. Então, quer dizer, aquelas pessoas que falam, eu sou gnóstico, ele nada mais ele tá fazendo na vida dele de que é uma maneira de cristianizar as coisas usando o misticismo, tá ok? Resumindo, é uma porcaria, do mesmo jeito. Não saiu de onde estava, só saiu de algo ruim para algo pior. A palavra gnosis significa conhecimento dos mistérios espirituais. Olha só. Assim como seus predecessores, eles reinterpretaram os textos do Novo Testamento de acordo com a metodologia oculta, buscando camadas mais profundas de significado oculto. Semente da serpente, semente dupla ou linhagem de duas sementes é uma crença religiosa controversa que explica o relato bíblico da queda do homem, dizendo que a serpente no jardim do Éden acasalou com Eva e que a descendência de sua união foi Caim. Isso aparece nos primeiros escritos gnósticos, como o Evangelho de Filipe. Olha só, tá vendo? Evangelho de Filipe. E tem também aquela. Como é que é o nome? Apocalipse dos Hebreus, Evangelho dos Hebreus, uma coisa assim. Alguma coisa por aí. Evangelho dos Hebreus, alguma coisa do tipo. E aqui está uma citação do Evangelho de Filipe, gnóstico mencionado acima. Primeiro surgiu o adultério, depois o assassinato. E ele, Caim, foi gerado em adultério, pois era filho da serpente. E então ele se tornou um assassino, como seu pai, e matou o seu irmão. De fato, todo ato de relação sexual que ocorreu entre aqueles que são diferentes um do outro é adultério. Evangelho de Filipe. Agora, se a gente pegar, irmãos, e colocar o cérebro só para dar uma funcionada aqui, vamos dar uma analisada numa coisa. A serpente seduziu Eva e ela provou do fruto. Ela comeu. E depois Adão também provou do fruto proibido. Ora, será que Adão teve relação também com a serpente? Seria Adão a ter o primeiro relacionamento homossexual da história?
É claro que não, né, irmãos? Isso é óbvio. Não houve relação entre a serpente e nenhum dos dois. Até porque, se fosse realmente verdade a situação de Eva, o mesmo teria que ter acontecido ali com Adão e um trisal. Olha só que macabro. Um verdadeiro bacanal, uma festa de Baco no Éden. Isso é diabólico, meus amigos. É macabro. E esses caras ensinam esse lixo. E defendem com unhas e dentes, e as pessoas defendem eles. Essa é a pior parte. Essa é a pior parte. As pessoas ainda defendem esse tipo de lixo. Por quê? Porque elas são carne. Elas seguem pessoas, elas buscam pessoas, assim como Israel buscou um rei, alguém para seguir, elas também precisam de alguém para seguir, elas não conseguem buscar ao Pai sozinhas, porque elas são carne, elas são mundanas, elas não se converteram ainda de verdade, elas não tiveram um encontro com o Todo-Poderoso. Que nem os ungidos, que todo dia fala com o Todo-Poderoso, todo dia tem uma mensagem, uma revelação. Ora, Abraão viveu 175 anos, e em 100 anos, o Todo-Poderoso falou com Abraão 7, 8 vezes, se eu não me engano. E olha quem foi Abraão. Mas os ungidos, não, nós somos diferentes. Nós conversamos com o Pai todos os dias e ele nos revela todos os dias. Eu confesso para os irmãos que eu tive um encontro com o Todo-Poderoso uma vez. Que eu senti que ele falou comigo e ele me mostrou o caminho, e foi quando eu me converti e aceitei a Yeshua em verdade e em justiça na minha vida como o único e suficiente Salvador. E eu não ando tendo sonho, não ando tendo revelação. Eu não mereço isso. Mas os ungidos, né? Esse povo aí que tem o conhecimento, né? Fala com ele todo dia. Então, é muito lixo sendo ensinado, principalmente dentro dos púlpitos, tá? Evangélicos e católicos. Aí todo quanto é tipo de lixo, tá ok? Não vou entrar no mérito, que é para não sair muito do tema da live, mas também tem um pouco de engano, né, da serpente aí, principalmente ali, ok? Continuando, irmãos, o mundo surgiu por meio de um erro. Olha só, olha isso. O mundo surgiu por meio de um erro. Então, quer dizer, o Criador errou. Olha que diabólico que eles ensinam. Pois quem criou, quis criá-lo imperecível e imortal. Ele ficou aquém de alcançar o seu desejo, o Evangelho de Filipe. E esse outro ensino cabalístico aí, não sei o que é lá dos Hebreus, irmãos, agora me fugiu realmente o nome do livro, tá ok? Que eles ensinam, lá fala Espírito Santo feminino, toda essa porcaria. É tudo gnosticismo, tá ok? Não se enganem, pelo amor de Deus. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. De acordo com o Evangelho de Filipe, o Espírito Santo é composto de mulheres que eram humanas. Olha só que satânico. Mas ascenderam à divindade. Uma Maria, que se diz ser a companheira de Jesus, que teve um relacionamento físico com ele, e é nomeada como se tornando uma delas. Sabendo que eles chamam o Espírito Santo de mulher, podemos entender essa citação. Alguns disseram Maria, concebida pelo Espírito Santo. Eles estão errados. Eles não sabem o que estão dizendo. Quando uma mulher concebeu de uma mulher, Evangelho de Filipe, este espírito feminino é considerado a mãe da humanidade. Olha só que diabólico, irmãos. Se o Espírito Santo é feminino, como que vai fazer um filho numa mulher?
além de ser ridículo, não faz sentido, é burrice, é contraditório com a própria natureza humana. Mas tá aí o engano, cai quem quer, tá ok? A alma de Adão surgiu por meio de um sopro. O parceiro de sua alma é o espírito, sua mãe é a coisa que lhe foi dada. Evangelho de Filipe. Então, é só lixo, é só porcaria de ensino. Evangelho nada ali. Também afirma outras crenças antibíblicas, como o fato de que os homens podem se tornar cristos e deuses. E ele chama Deus de comedor de homens e ensina que não existe bem ou mal. Assim, podemos ver que essas doutrinas estão em completa oposição tanto ao cristianismo quanto ao judaísmo. O Evangelho de Filipe só foi escrito por volta de 350 depois de Cristo, todos 300 anos após a morte de Filipe. Portanto, nunca foi de sua autoria. Era muito comum que os ensinamentos gnósticos reivindicassem falsa autoria na tentativa de validá-los. Então, quer dizer, eles usaram a imagem da pessoa, tá ok, de Filipe, e colocou o ensinamento cabalístico diabólico. E aqui tem a imagem, né? Evangelho gnóstico de Judas. O Evangelho de Judas, também escrito após a sua morte, é apenas mais um exemplo. Por trás de todas as suas narrativas complexas, o gnosticismo ensina que o Deus Criador é um ser malicioso, que prendeu a humanidade na ignorância. A compreensão torna-se então salvação. E assim, para eles, a serpente é o Salvador, porque veio para iluminar a humanidade, oferecendo o conhecimento do bem e do mal. O mal é a ignorância, e a compreensão dos mistérios proibidos é o bom. Olha só, mistério, né? Mistério. Tudo para esse pessoal é mistério, revelação. Ô, meu irmão, boa noite, tudo bem? Começou, já vai fazer uns 35 minutos mais ou menos, tá ok? Mas aí depois o irmão pega aí essa parte, não, uns 10 minutos antes aí, o irmão pega depois e dá uma olhada, tá ok? Eu fiz uma introduçãozinha mais ou menos aí, então o irmão não vai perder muito não. Só um minutinho. Vou dar uma tossida aqui, tá tossir terrível agora. Então, continuando, irmãos. Essa mesma crença ocupa um lugar de destaque nos ensinamentos ocultos modernos, daqueles que adoram abertamente a Lúcifer, como a Madame Blavatsky, né? E muitos outros. Essa Blavatsky, né? Ela foi uma das mulheres, né? Uma das pessoas que criaram ali a teosofia, né? Que é um ensino também diabólico, dos piores que tem. E mesmo nos dias dos apóstolos, essas doutrinas estavam começando a surgir e muitos dos escritos de Paulo eram para refutá-las em passagens como esta. Eu me admiro que você esteja se afastando tão cedo daquele que o chamou na graça do Messias para um evangelho diferente, que não é outro. Mas alguns que o incomodam e querem perverter o evangelho do Messias. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos temos pregado, seja anátema, seja ruim, errado, pervertido, maldoso, podre, que não é santo. Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 8. Tá ok, irmãos? O rápido aumento dos ensinamentos gnósticos após a morte dos apóstolos foi um enorme desafio à pureza da fé. Isso acabou destruindo a força da próspera igreja primitiva. Paulo viu isso acontecer quando disse: Eu sei que, logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade,
com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai. Lembrai-vos de que, durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Atos 20, do 29 ao 31. Ainda havia aqueles primeiros crentes nos séculos, né, após a morte dos apóstolos, que tentaram conter a maré da influência gnóstica e preservar a verdade. Policarpo, né, muitas vezes exclamava: querido Deus, por quanto tempo me preservastes, né, para que eu suportasse essas coisas? Ele chegou ao ponto de chamar um líder do movimento gnóstico, o primogênito de Satanás. Sob nenhuma circunstância os cristãos reconheceriam qualquer coisa cristã nesta gnose, ou conhecimento de mistério. O menor contato com essas falsificações era considerado perigoso, além da medida. Os primeiros cristãos, em suas próprias palavras, por Eberhard Arnold, né, deve ser algum livro, né, página 31. O Evangelho de Filipe é um dos evangelhos gnósticos, né? Um texto de apócrifos do Novo Testamento, e aqui no caso é pseudo-apócrifo, né? Datado por volta do século III, explicitamente rejeitado como heresia por Irineu. Essa batalha é uma interpretação literal, né? O valor nominal, ou uma interpretação mística, oculta das Escrituras, e vem sendo travada desde o início. E afirmamos que essa doutrina da semente da serpente nasceu no campo dos místicos. Mas vamos dar uma olhada mais de perto no ensino real, para ver como eles usam as Escrituras. E aqui está, né? Abel, né, semente de Adão, e Caim, semente da serpente. Superfecundação, foi aquilo que eu falei para os irmãos aí no início. Superfecundação, né, heteropaternal, tá ok? Que é uma das coisas que eles se apoiam para colocar junto aí dessa doutrina como a base, né, humana fundamentada aí, e nada bíblico, tá ok, meus irmãos? A doutrina da semente da serpente. Os blocos de construção de seu argumento são os seguintes: a serpente no jardim do Éden e Satanás. As árvores do jardim não são de fato árvores, mas indivíduos ou árvores genealógicas. Satanás enganou Eva. Na verdade, significa que ele a seduziu para ter relações com ele. Olha só que bizarro. Comer o fruto significa ter relações. O desejo de Eva de comer o fruto, na verdade, significa que ela cobiçou a Satanás. E quando Deus disse não toque no fruto, ele realmente quis dizer não se casar ou se misturar com a linhagem contaminada de Satanás. E assim colocar inimizade entre duas linhagens. A evidência dessa inimizade, à vista de Caim, o filho de Satanás, matando Abel, o filho de Adão. Isso é literalmente uma verdadeira burrice. Uma pessoa olhar os textos e imaginar esse tipo de coisa. Como nós fomos enganados, meus irmãos. Um canto de sereia. Mas é por isso que eu falo, nós estamos amadurecendo cada dia mais no Todo-Poderoso, e a sua palavra nos mostra a verdade, e os irmãos de batalha que realmente querem mostrar a verdade, o evangelho de verdade, eles também nos ajudam, porque eu aprendo com eles também, tá ok? E agradeço muito por ainda terem irmãos aí, como o irmão Gustavo, como o irmão Maurício Zimmermann, por mais que ele acredite na pré-existência, ele ainda é uma pessoa do bem que está na linha de frente também no combate contra o mal. O doutor Pedrosa, que é uma pessoa extremamente decente, batalhadora, já foi muito perseguido, né? Todo mundo conhece a história dele, nem precisa de eu falar. E entre outros, né? Neemias, enfim. E outras porcarias agora também que estão ensinando aí todo esse lixo, Samuel Benini. Tem também o irmão Ednardo ali, que infelizmente entrou nesse mesmo barco, né? Foi doutrinado por ele. Tem o outro canal também, de um rapaz aí que tem um cabelo cacheadinho, eu esqueci agora o nome dele,
que é casado com uma moça que também fazia lives e mostrava esse tipo de conteúdo, Bela com Propósito, uma moça que tinha um canal IA, enfim, muitos canais de pessoas que antes eram bem vistas, hoje a gente sabe que está pregoando todo esse lixo. E eu só peço que vocês se arrependam e esqueçam essa porcaria desses ensinos, tá ok? Espero que essa live chegue em cada um deles, tá ok? Para que eles vejam o ponto X aqui e tentem ser mais inteligentes e parar de ver essa porcaria e buscar Deus apenas. Para de ficar buscando conhecimento oculto, chave de conhecimento e não sei o que lá. Tá ok, irmãos? Isso vai te levar pro buraco. Continuando, podemos ver aqui que um significado oculto foi atribuído a cada um de seus pontos. E então vamos discuti-los por sua vez. E aqui, né, Satanás abraçando Eva. Bizarro. A serpente no Éden é Satanás. De acordo com a sua doutrina, Satanás é a serpente no jardim do Éden. Concordamos que este ponto, porque a Bíblia faz o link para nós, exatamente. Em Apocalipse fala isso mesmo, né? O dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Isso a gente sabe. Sabemos que conhecemos é aquele que caiu do céu. E vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Lucas 10, 18. E assim foi expulso do céu o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9. Ele era o querubim ungido que caiu do céu, que levou seus subordinados com ele, 1/3, né, para ser mais preciso. E Ezequiel 28, 13 ao 17 nos mostra que ele também estava no jardim do Éden. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Você era o querubim ungido, você estava no Monte Santo de Deus. Você ficou cheio de violência por dentro e você pecou. Por isso eu te lancei como uma coisa profana no monte de Deus. Tu corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Como uma observação interessante, observe as palavras, você corrompeu a sua sabedoria. Uma linha comum em todas as muitas doutrinas de Satanás é que elas não são completamente falsas. Em vez disso, são verdades distorcidas, corrupções da sabedoria. É isso que torna seus enganos tão astutos. A serpente ela é astuta, né? A própria palavra nos fala. Ok? O Criador nos dá esse alerta. Ele é astuto, é o animal mais astuto, tá ok? E aqui, irmãos, a gente vai ver, perdão, a famosa Sephiroth. Sephiroth. É a famosa árvore da vida, né, dos cabalistas aí. E aqui a gente vê Ein Sof. Ein Sof, irmãos, para esses endiabrados, esses ignorantes, eu vou chamar de ignorantes porque eles se acham a última Coca-Cola do deserto, né? Conhecedores aí, os caras, né? Das camadas, os bambambam do Pardes. Na visão deles, o Ein Sof é uma entidade acima de Adonai, que é esse daqui, ó. Tá ok? Então, acima de Adonai tem Ein Sof. Isso é diabólico, meus irmãos. É diabólico. E aí um lado é masculino e o outro lado é feminino, né? Até falta palavras, meus amigos, para falar. A árvore sagrada da criação dos cabalistas. Isso aí é... Meu Deus do céu. Vamos continuar aqui. As árvores são pessoas literais. Deixa eu ver aqui. Tá ok, beleza. No argumento da semente da serpente, eles citam os dois textos seguintes, de Jeremias e Daniel, e concluem que as árvores do Éden, do jardim do Éden, devem representar pessoas, porque nesses dois textos não relacionados, as árvores são equiparadas a pessoas ou grupos de pessoas. E aqui está a primeira passagem, onde o Criador chama os filhos de Israel, né,
de uma oliveira verde. Então, quer dizer, a passagem em si, irmãos, está fazendo uma referência e eles levam isso como se fossem literalmente pessoas. São descerebrados. O cérebro já está cauterizado. O cérebro desse pessoal está cauterizado. Eles pegam as mentiras e tentam encaixar nos textos. Fazem aquela ginástica cerebral, tá ok? Mas nunca faz sentido. É sempre algo vago. E se contradizem. Dentro da própria palavra, eles se contradizem. E o Senhor chamou o seu nome, Oliveira Verde. O Eterno dos Exércitos, que o plantou, pronunciou contra você a condenação por causa do mal da casa de Israel e da casa de Judá, que eles fizeram contra si mesmos para provocar-me a ira ao oferecer incenso a Baal. Jeremias 11, do 16 ao 17. Então, quando ele cita árvores, meus amigos, é apenas uma representação de algo que ele quer mostrar. É a mesma coisa que ele fala para a gente sobre os frutos da árvore. Os frutos são as suas obras, as coisas que você faz, que você mostra, que você passa. É a sua vida, é as suas atitudes, os seus frutos, tá ok? E a árvore será cortada e lançada ao fogo. Quer dizer, você será cortado e lançado ao fogo. É a sua condenação. Não quer dizer que você é uma árvore. Pelo amor de Deus, né? É criancice da parte desse pessoal pensar dessa maneira. Isso chega a ser ridículo. Na próxima passagem, Daniel está interpretando um sonho que Nabucodonosor teve, dizendo que ele, e portanto seu reino, era uma grande terra. Era grande na terra, né? Perdão. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegava aos céus, e que podia ser visto por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, na qual havia alimento para todos, sob o qual os animais do campo, habitavam, em cujos ramos as aves do céu habitavam, és tu, ó rei, que cresceste e te fortaleceste, porque a tua grandeza cresceu e chega aos céus, e o teu domínio até os confins da terra. Daniel 4, do 20 ao 22. Então, quer dizer, ele fez uma analogia, ele colocou uma situação para representar uma outra. O Messias falava em parábolas, meus irmãos, porque tinha um propósito. Tudo na palavra tem um propósito, mas nunca é de confundir as pessoas e principalmente de desviar elas. Quem fazem isso são os caras, as pessoas que distorcem a palavra. A falsa pena dos escribas, tá ok? Eu vou procurar depois a passagem aqui. Na verdade, eu vou procurar já é agora. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não lembro se é Jeremias ou Ezequiel. Jeremias 8. Então vamos lá então. Jeremias 8. Vamos dar uma olhada aqui. Jeremias 8. A gente não tem pressa, tá, irmãos? Aqui é tudo feito na hora mesmo. Agora eu não marquei o versículo. Mas eu acho que é 8:8. Aqui. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e aí os rabinos, né? Eles se proclamam os sábios. Por quê? Porque eles conhecem o método Pardes, a Cabalá, né? E esses caras que ensinam esse lixo, eles falam, né? Os sábios, os antigos judeus, os ensinamentos dos judeus da antiguidade, o conhecimento judeu, judaico, enfim. E a lei do Eterno está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, do Todo-Poderoso.
Que sabedoria, pois, têm eles? Ora, se eles rejeitaram a palavra do Pai, se eles têm mudado a palavra do Pai, como eles são sábios, meus irmãos? Como eles são sábios, ok? Continuando, não há razão concreta no texto para conectarmos essas duas passagens metafóricas, né, ou de figura de linguagem, ao Éden. O simples fato de que a palavra comum árvore aparece em todos não é evidência. Ao usar esse tipo de lógica frouxa, pode-se provar praticamente qualquer coisa. Por exemplo, pode-se dizer que Satanás é um discípulo do Messias, combinando essas duas citações que falam de água. E então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com uma correnteza. Então, aqui a gente sabe que a serpente, quando ela jorrou essas águas, as águas, ela representa povos, pessoas, nações e línguas. Então, quer dizer, somos os discípulos dele, as pessoas que vão perseguir aí quem? A mulher, a igreja, tá ok? Para arrastá-la com a correnteza, então, quer dizer, para destruí-la, para matá-la, para sumir com ela. E não tem nada a ver literalmente, mas eles podem usar isso, tá ok? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Então, quer dizer, eles vão usar qualquer coisa, meus irmãos, para mostrar os ensinos deles e tentar encaixar. Então, a gente tem que estar atento. Tem que estar atento. Tessalonicenses, 2 de Tessalonicenses, nos mostra que cuide para que ninguém vos engane. Mateus 24, o Messias também nos fala: cuide para que ninguém vos engane. Em tempo algum. Claramente, este é um argumento ridículo, porque contradiz o equilíbrio das Escrituras. Mas vamos fabricar outro exemplo usando a lógica semente da serpente. Poderíamos argumentar que, como as árvores representam as pessoas e as frutas representam o sexo, como eles mostrarão no ponto 3, então a seguinte passagem significa que o Messias matou uma pessoa porque ela não queria fazer o ato sexual com ele. Olha que bizarro. Ora, pela manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não achou nela senão folhas e disse: nunca mais cresça frutos em ti. Imediatamente, a figueira secou. Mateus 21, 18, 19. Compreendeu, irmãos? Então, se a gente for ir pelas lógicas desses caras, a escritura vai ser uma verdadeira bagunça. Você vai conseguir montar qualquer lixo, qualquer contexto. Ok? Então, não acredito nesses caras. Leiam a Bíblia. Também não acredito em tudo que eu falo, meus irmãos. Ok? Leiam a Bíblia por conta própria. E peçam discernimento em direção ao Pai. Que nunca tenhamos ideias distorcidas sobre o Senhor. Talvez agora fique mais claro como a interpretação mística das Escrituras pode levar a 1000 corrupções da sabedoria. Para tratar a Escritura dessa maneira, podemos pervertê-la para dizer o que quisermos, como os gnósticos já provaram. Em vez disso, vamos voltar ao relato do Éden em Gênesis e ver o que realmente diz. O Elohim, o Todo-Poderoso, plantou um jardim ao oriente, no Éden, e ali pôs o homem que havia formado. E da terra, Elohim fez crescer toda a árvore agradável da terra, fez crescer a árvore agradável à vista e boa para comer. E a árvore da vida também estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, do 8 ao 10. Claramente, o Criador fez essas árvores assim como fez Adão. Mas Adão foi formado do pó da terra, e as árvores são feitas da terra. Porque a diferença se ambas são pessoas, né? Então não tem diferença nenhuma. Se ambas são pessoas, por que que uma é feita de um jeito e a outra de outro? Não faz sentido, não é mesmo? Também a vida foi soprada nas narinas de Adão, tornando-se um ser vivo. Então, por que não nas árvores? Por que que, né?
não soprou ali nas árvores o Todo-Poderoso? Porque elas são árvores, simples. Mas eles distorcem tudo. Mas, mais importante, temos também que perguntar se Adão foi colocado entre todas essas pessoas no jardim. Porque o Eterno diz: não é bom que o homem esteja só, farei dele uma auxiliadora, comparável a ele. Gênesis 2:18. O Criador faz Eva para que Adão tenha uma companheira. Ponto. Porque ele não tinha ninguém. Mas se as árvores fossem pessoas, como ele poderia estar sozinho? Se for esse o caso, temos que supor que todas as árvores eram homens. Se sim, temos um novo problema. O soberano diz: de toda árvore do jardim podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16, 17. Mas se eles são todos homens, e comer o fruto das árvores é fazer ato sexual, como argumentam, então o Criador aparentemente disse a Adão: você pode fazer ato sexual com qualquer um desses homens. Como isso pode concordar com a seguinte escritura? E por essa razão, o Criador os entregou a paixões vergonhosas. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros, e deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, homossexualismo, né? E por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Romanos 1:26-27. Então, não faz sentido, meus irmãos. Nada faz sentido. A própria escritura se explica. Não precisa nem de fazer essa ginástica mental que eles fazem, tá ok? A outra falha nesse argumento: se todas as árvores são realmente pessoas, como é que a árvore do conhecimento do bem e do mal é Satanás? Satanás não é humano. Em vez disso, ele assume a forma de uma serpente no jardim. E se ele é a serpente que traz a Eva a árvore para tentá-la, como pode também ser a árvore? Então ele vai ser os dois ao mesmo tempo? Não faz sentido, tá ok, meus irmãos? Mas imaginamos que os adeptos da semente da serpente argumentam que a árvore do conhecimento do bem e do mal é, na verdade, a descendência de Satanás e não o próprio Satanás. Abordaremos isso, né, no ponto 6. Então, irmãos, a gente vai parar por aqui, tá ok? A gente continua no próximo estudo, quarta-feira, tá ok? A gente dá sequência aqui nessa parte, porque eu também tenho compromisso já, patroa quer ir na rua, então não posso demorar muito. Espero que até então o estudo esteja sendo proveitoso para os irmãos, tá ok? É um estudo muito interessante, tem muita coisa boa e que venha realmente a edificar aí na vida dos irmãos. Compartilhe essa live, tá ok? Compartilhe, ajude a divulgar o canal, os estudos, para que mais pessoas venham a ser abençoadas, meus irmãos. Quero agradecer a presença de todos aí, todos que vierem a estar assistindo aos estudos depois, essa live. Fiquem todos na paz, uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, né? O resto de segunda-feira aí. Um abraço e até quarta-feira no próximo estudo. Adonai, Eloheinu, Adonai.
I am.